Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou aqui gravando essa mensagem para te trazer mais uma palavra de Deus para edificar a tua vida, para abençoar você. Amém? Mais uma mensagem do Evangelho para fortalecer você em Cristo Jesus. Convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Amém? Se você não tem como acessar a sua Bíblia física, não tem problema, amém? Apenas redobre a tua atenção, porque esse é um momento especial que o Senhor vai falar com você. Por que, pastor, esse momento é especial? Porque você está dando um pouco do seu tempo para ouvir a palavra de Deus, para buscar uma direção do Senhor, para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Isso é muito importante, isso é muito bom. E eu digo para você que o Pai Celestial está sorrindo para você. Ele está feliz com você, porque você está dando tempo para Ele. Você está dedicando o seu tempo para Ele, para a sua palavra. Amém? Porque este canal é um canal de palavra, é um canal de mensagens do Evangelho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu digo que esse momento é especial e você vai ser abençoado. Amém? Por isso fica comigo aqui em nome de Jesus, não se distraia. Elimina todo o foco de distração, porque o Senhor ele vai falar com você. Amém? Aleluia. Vamos ler aqui Atos 21. Vamos ler a partir do verso 10. Paulo está em Cesareia. Amém? Vamos ler aqui. Verso 10 do capítulo 21 de Atos. Diz assim: Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele os próprios pés, ou seja, amarrando ele os próprios pés e as mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, ou seja, os irmãos daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Verso 13. Preste atenção, nesse verso 13, é o verso-chave dessa mensagem de hoje. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos conformados, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Verso 15. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minason, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Amém? Somente até o verso 16. Convido você que pode, feche os teus olhos. Vamos fazer um momento de oração. Amém? Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Completamente dependentes de Ti. Por isso, Senhor, nós sempre oramos, Pai, quando lemos a Tua palavra, Pai, e nós rogamos, fala conosco, Pai. Fala com cada um de nós, Pai. Abençoa, meu Pai amado, todos aqueles, Pai, que estão neste momento, meu Pai amado, diante de Ti. Sim, meu Pai, em oração, Pai amado, juntamente comigo. Pai, que o Senhor venha falar poderosamente a cada vida, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha trazer, meu Pai amado, graça, força, alento, refrigério, edificação, consolação, exortação. Fala conosco, Pai, ministra aquilo que está no teu coração. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, crendo que o Senhor está já operando em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Aleluia. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Essa palavra, ela queimou muito forte no meu coração enquanto eu meditava hoje nas Escrituras Sagradas. Amados, se você ler um pouquinho antes aqui no capítulo 21, Paulo, ele antes de chegar em Cesareia, né, Paulo, ele é um dos maiores missionários da Igreja do Senhor Jesus, né? Realmente, ele foi muito fiel ao seu chamado, à sua missão, né? E como ele nos ensina, né? E quando ele passa por Tiro, que é uma cidade, também um país, antes de chegar em Cesareia, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ali naquele lugar,
por meio dos irmãos que ali estavam, né, como a gente vê no versículo 4, recomendava que Paulo não fosse a Jerusalém, porque o Espírito Santo mostrava que sofrimento, dor estavam previstos para o apóstolo em Jerusalém. Mas, enfim, Paulo continua a viagem, ele não vai, né, de imediato para Jerusalém, ele tinha falado que iria, né, o final da viagem dele seria Jerusalém, e ele vai para Cesareia, ele fica, né, ele se hospeda na casa de Filipe, né, Filipe o evangelista, que ganhou praticamente, né, Samaria para o Senhor Jesus Cristo. Agora vemos Filipe casado, né, pai de quatro donzelas, né, 4 irmãs que profetizavam, né, a Bíblia diz que elas tinham um dom da profecia, e é muito interessante ver o ministério profético sendo, né, muito destacado no Novo Testamento também, né. Quem conhece o Antigo Testamento sabe como vemos profetas no Antigo Testamento. Temos inúmeros profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, tantos profetas, né? Fora os que não têm os seus livros, né? Como Eliseu, Elias, né? Que foram registrados lá as suas histórias, as suas mensagens, conforme nós lemos lá nos livros de Primeira Reis, né? E Primeira e Segunda Reis. Amados, e o Espírito Santo começou a mostrar que Paulo iria sofrer muito em Jerusalém. E os discípulos começaram a falar, olha, não vai. Porque o Espírito Santo falou, você está revelando dor, está revelando sofrimento, não vai, né? Mas quando ele chega aqui em Cesareia, que é praticamente a parada antes, né, de Jerusalém, Deus manda um profeta chamado Ágabo, né? Este Ágabo, ele já era um profeta renomado, porque ele havia profetizado uma grande seca, né? E assim aconteceu, já era um profeta que ele era muito renomado já na igreja cristã primitiva, e ele, como os profetas do Antigo Testamento, como Ezequiel, por exemplo, né? Que profetizava muito com gestos, ele pega o cinto de Paulo e ele amarra as próprias mãos e os pés, ele fica ligado, ele fica amarrado ali. E a Bíblia diz que ele fala assim, diz o Espírito Santo, vão fazer com o homem que é o dono deste cinto. E aí então, né, a Bíblia diz que até Lucas, você vê o autor aqui de Atos, né, que é Lucas, você vê até ele falando, nós insistimos para que Paulo não fosse. Mas Paulo, amados, ele exclama, o que vocês estão fazendo, chorando, quebrantando o meu coração, porque eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém, se for necessário, pelo nome do Senhor. E, amados, o Espírito Santo, ele move meu coração a dizer para você, aleluia, nós temos, amados, que estar preparados para a missão do Senhor, para aceitar a missão do Senhor, para viver o chamado do Senhor. Aleluia, o fato de Deus muitas das vezes revelar que tem um sofrimento, que tem lutas em tal lugar, que tem sofrimento em tal lugar, não é para nós fugirmos, amados. Que exemplo nos dá o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, aleluia, né? Em meio a tantos evangelhos que diz hoje somente pare de sofrer agora, Jesus não te quer sofrendo, aleluia, o Espírito Santo estava falando, você vai sofrer, você vai ser preso, você vai ser traído pelos teus próprios irmãos, do teu próprio sangue, você vai ser traído, mas ele mesmo assim, ele não se detém, ele não vai para outro caminho, ele não resolve fazer uma nova rota missionária, ele não resolve, amados, deixar aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração, que era ir para Jerusalém, amados, e a prova de que Deus queria ele lá, embora com sofrimento da traição do seu próprio sangue, prisão, açoite, sofrimento, derramamento de sangue, porque ele seria açoitado, ele derramaria sangue, ele seria preso e não sairia mais da sua prisão, porque dali ele vai para Roma. Mas lá na frente, nós vamos ver o apóstolo Paulo recebendo, aleluia, visitação do Espírito Santo, dizendo que sim, ele está no rumo certo, e que Deus irá fazer ele ir até Roma, onde ele vai pregar em Roma, onde ele vai testemunhar diante do imperador, onde ele vai testemunhar diante de reis, como a gente sabe que ele vai
testemunhar sobre Cristo, pregar sobre Cristo diante de Agripa, diante de falso, diante de autoridades, diante de reis. A gente sabe que ele vai até o final, aleluia. Ele vai até o final sem desistir. E eu quero dizer para você, não desista do chamado, ainda que tenha sofrimento, ainda que seja doloroso para você. Não volte atrás. Amados, quando a gente fala sobre desistir, a gente lembra de Jonas, porque Jonas, quando ouviu o Senhor falando que era para ir para Nínive, ele pegou a rota ao contrário, ele não queria ir para lá, era doloroso ir para lá. Nínive, capital da Síria, país que massacrou Israel, acabou, devastou onde ele morava. Provavelmente os próprios pais de Jonas foram mortos pelos assírios, porque eles eram violentos. A própria história mostra, se você procurar nos anais da história, sobre o povo ninivita, sobre o povo assírio, eles eram um povo extremamente violentos, e provavelmente Jonas perdeu os seus pais, até mesmo irmãos, parentes, por causa dos violentos ninivitas, os violentos assírios, e Deus mandou ele para lá. Então, que difícil missão, aleluia. Mas Deus fez tudo aquilo, né, com Jonas, causou aquela tempestade. Deus não matou Jonas, deu 3 dias para ele, dentro de um peixe, aleluia, para ele pensar, para ele refletir. Jonas orou e aceitou a vontade do Senhor. E o resultado você sabe, uma nação, uma cidade inteira se converteu por causa da pregação dele, aleluia. E Deus operou um milagre que a gente não vê nem Paulo ganhando uma cidade inteira como a gente vê Jonas ganhando, aleluia. Foi uma forma extraordinária, porque quando você vive aleluia, aquilo, o projeto de Deus, você vai viver milagres, você vai ver coisas extraordinárias acontecer. E não adianta querer fugir, porque o teu coração vai queimar, aleluia, você vai ver tempestades se levantando. Olha, não adianta, amado, fugir da vontade de Deus. E mesmo fazendo a vontade de Deus, não significa que você vai pegar brisa suave, bonança sempre. Não, pô, o Deus usou Ágabo, o Deus usou os irmãos, através do Espírito Santo para falar, vai ter sofrimento. Vai ter prisão, vai ter traição, vai ter açoite, vai ter dor na alma e dor física, aleluia, mas não desiste não, aleluia. Meu querido, em nome de Jesus, seja comprometido com o chamado de Deus e o Senhor vai honrar você, amém? Receba essa palavra, porque ela vem de Deus para o teu coração, amém? E eu convido você que pode, ore comigo nesse momento. Pai, nós te glorificamos por ter falado conosco através da tua palavra. Senhor, foram minutos que passaram tão rápido, Pai, mas a tua palavra é tão profunda. Ela é profunda, Senhor, ela mexe com o nosso coração, nos ajuda, Senhor, a entender o teu chamado, a aceitar o teu chamado. E mesmo, Senhor, que haja dor, mesmo, Senhor, que haja lágrimas, mesmo, Senhor, que haja sangue, Pai, aleluia, que nós vamos estar comprometidos, Senhor, meu Pai, com o teu chamado, com a missão, com a obra do Senhor, ao ponto de nós não renunciarmos, meu Pai amado, ao teu chamado, ao projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Eu peço, fortalece cada um dos meus irmãos, Pai, das minhas irmãs que me ouvem, que me assistem e que ora comigo, Senhor amado. Pai, fortalece o teu filho e ajuda ele, Pai, para viver, meu Pai amado, o teu chamado, o teu propósito, Pai, para cumprir, Senhor, meu Pai, aleluia, meu Pai amado, o teu propósito, para cumprir, meu Pai, a boa obra, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, te agradeço, na certeza de que me ouves e me respondes, e nos respondes, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, receba essa palavra no teu coração, amém? E o Senhor te dá força, é o mesmo Espírito Santo que fala, olha, vai ter dor, vai ter luta, vai ter sofrimento, vai ter traição, pode ter tudo, pode ter derramamento de sangue, aleluia, mas eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento, aleluia, amém? Então fica firme, em nome de Jesus, e você vai ver ainda, aleluia, o vislumbre da glória de Deus na tua vida, porque a obra de Deus sempre ela é maravilhosa, amém? A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, amém? Compartilhe essa mensagem do Evangelho para que mais e mais pessoas sejam edificadas também, e não desista do chamado, e vá em frente no seu chamado, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.